O que falta para Luiz Gustavo, ex-volante da seleção brasileira, virar reforço oficial do São Paulo para 2024. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e conta também sobre Pedro Henrique, atacante que pertence ao Internacional e interessa a Corinthians e São Paulo. Bora falar sobre a virada gigante do Palmeiras contra o Botafogo. O Verdão tá sim muito vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e para mim já se tornou favorito. Falo ainda sobre Vasco e Goiás, muito afundados na zona do rebaixamento. Teve escândalo de John Textor, dono da SAF do Botafogo. Antes, ele já havia admitido interesse em contratar um lateral do Flamengo. As últimas do mercado, o Atlético Mineiro em alta. Como é que funciona o pagamento dos bichos? Enfim, muita coisa legal no vídeo de hoje do canal do Nicola. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, parceira do canal do Nicola, que permite a você, fazendo o cadastro através do link que está no comentário fixo, ganhar a primeira aposta grátis. Você faz o cadastro e está autorizado a fazer a primeira aposta, não precisa colocar dinheiro, fazer depósito, nem gerar bônus. Cadastrou, ganhou o direito a uma aposta grátis. Estou colocando na tela os meus palpites para os jogos dessa quinta-feira no Campeonato Brasileiro. Tem Cuiabá e Vasco, vou de empate. Goiás e Red Bull Bragantino, vou de vitória do Red Bull. São Paulo e Cruzeiro, estou imaginando vitória do São Paulo. Lembrando, pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na Aposta Ganha, automaticamente está liberado para fazer sua primeira aposta de graça, beleza? Para começar o vídeo, quero contar a respeito das situações dramáticas de Vasco e Goiás. Tudo deu errado para a dupla que hoje está ao lado de América e Curitiba na zona do rebaixamento. As desgraças começaram na terça-feira, quando o Bahia venceu o time reserva do Fluminense 1-0. Nessa quarta-feira, o Santos bateu o Flamengo de virada por 2-1 em Brasília. Já o Corinthians venceu o Atlético Paranaense com um frangaço do Bento na Neoquímica Arena. Diante desse cenário, a realidade se tornou péssima para Vasco e Goiás. De acordo com Tristão Garcia, o Vasco tem 76% de chance de rebaixamento contra 71% de chance do Goiás. Os times com muita chance, de acordo com o matemático, de se juntarem a América e Curitiba. Você deve estar se perguntando sobre os outros percentuais, né? O Cruzeiro aparece só com 9% de chances de queda, Santos com 14%, o Bahia 12%, o Internacional 8%, Corinthians 5%, São Paulo aparece com 4%. E você, quem acha que vai ser rebaixado, use o espaço para comentários para dizer se Vasco e Goiás ainda conseguem escapar. Bora falar agora sobre o John Textor, dono da SAF do Botafogo, admitindo a intenção de contratar o lateral direito Wesley, que pertence ao Flamengo. Mas calma, a ideia não é tirar o Wesley do Flamengo para colocá-lo no Botafogo. Quero explicar o contexto dessa história. O Textor estava dando uma entrevista à ESPN antes daquele escândalo, aquele chilique ridículo que ele deu após a derrota do Botafogo para o Palmeiras. Ele chegou a entrar em campo e pediu para dar uma entrevista ao pessoal do Sport TV e do Premier, afirmando que o campeonato, o que houve na derrota do Botafogo foi corrupção, que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, precisa renunciar. Antes de tudo isso, com uma entrevista muito mais calma à ESPN, ele admitiu que gosta do Wesley e citou uma partida do Flamengo contra o Botafogo para destacar as qualidades, os atributos, o potencial do jogador rubro-negro. A frase usada foi a seguinte, abre aspas, eu gosto do Wesley, ele é um ótimo garoto, eu o quero no Crystal Palace, fecha aspas, só para lembrar. O John Textor, além de dono do Botafogo, é também dono do Crystal Palace no futebol inglês e do Lyon na França. O contrato do Wesley com o Flamengo se encerra em dezembro de 2025, ele está avaliado com valor baixo no Transfer Market, só 2,5 milhões de euros, certamente o Flamengo vai pedir muito mais para negociar. Ainda sobre o Fla, só para contextualizar, depois da derrota do Flamengo para o Santos por 2-1 de virada, com expulsões de Bruno Henrique e Gerson. A expulsão do Gerson foi definitiva para mudança no quadro. O Flamengo sai ganhando por 1-0 com o gol do Pedro, acaba tomando a virada, especialmente depois de o Gerson ser expulso. Tite jogou a toalha em relação ao título do Campeonato Brasileiro, disse que não há mais possibilidade de conquista, apesar de o Tristão Garcia dar 1% de chance ao rubro-negro de conquista do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Quero destacar para vocês como é que funciona o pagamento do bicho
em caso de vitória para o Galo. E essa notícia, ou essa informação que eu vou trazer agora, se dá depois que muita gente publicou que o Atlético decidiu dar um plus, um aumento, em caso de conquista de vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro pelo G4. Pra vocês entenderem, desde 2021 o Galo paga da seguinte maneira. Antes da temporada começar, os dirigentes do Atlético se reúnem com os jogadores e definem o preço pelo título do Campeonato Brasileiro, um preço de prêmio em caso de classificação direta para a Libertadores da América e um preço de prêmio caso a classificação se dê para a fase de preliminar, aquela pré-Libertadores da América. Para essa temporada, a gente não deve ter G6, já até contei para vocês, né? Somente os 4 primeiros devem ir para a Libertadores da América. E é por causa disso que o Galo decidiu aumentar o prêmio em caso de classificação direta pelo Campeonato Brasileiro para a Libertadores a um plus, um aumento, um bônus considerável. Mas o que eu queria contar para vocês é que além desses prêmios já estabelecidos, o Atlético paga por vitória, mas o pagamento desse bicho por vitória se dá apenas se o Atlético estiver entre os 4 primeiros. Ou seja, o Galo praticamente não pagou bicho nesse Campeonato Brasileiro, Atlético que sempre muito atrás na tabela de classificação. Se o Galo ainda estiver entre o 5º e o 6º colocados, há o pagamento do bicho, mas não no valor integral por vitória, há um pagamento menor, pagamento reduzido. Como o Atlético venceu o Fortaleza por 3-1 na Arena Independência, com 2 gols do Paulinho e 1 do Hulk, o Galo nesse momento é o 4º colocado e agora torce para não ser ultrapassado nos jogos dessa quinta-feira para que tenha direito ao pagamento do bicho para os atletas pela vitória contra o Fortaleza e a 4ª colocação. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Paulinho, com os 2 gols contra o Fortaleza, se tornou vice-artilheiro do Brasileirão. São 15 gols para o Paulinho, o Tiquinho Soares é o artilheiro com 16 gols. O Galo muito forte na briga pelo G4, embora já tenha torcedor do Atlético imaginando a chance pelo título. 7 pontos em relação ao Botafogo, com o Botafogo tendo um jogo a menos e 21 pontos em disputa, acho meio complicado. Bora falar agora sobre Pedro Henrique, atacante que pertence ao Internacional e alvo de 2 clubes paulistas, o Corinthians e o São Paulo. Quero explicar toda essa história, começando pela situação do Pedro Henrique no Inter. Recentemente teve seu contrato renovado, vivia momento de alta, o novo vínculo só termina em dezembro de 2025 e ele teve direito a um aumento salarial, está ganhando na casa dos R$500 mil por mês. O problema é que sob o comando de Eduardo Cudê as coisas não vão bem para o Pedro Henrique. Ele perdeu a condição de titular, até jogou no empate 1-1 contra o América, jogo em que o Cudê foi bastante vaiado pelo torcedor colorado no Beira-Rio. Foi a primeira vez que ele foi titular nos últimos 7 jogos e ele só foi titular porque o Cudê tinha problemas para montar o sistema ofensivo do Colorado. Na temporada são 46 jogos, 10 gols e 4 assistências. Se não parece fazer parte dos planos do Cudê, o Pedro Henrique é muito bem avaliado pelos técnicos do Corinthians e do São Paulo. O Mano Menezes trabalhou com o Pedro Henrique no Internacional e já solicitou a contratação do jogador para os dirigentes do Corinthians. O mesmo aconteceu em relação ao Dorival no São Paulo. E aí há um casamento porque o São Paulo namora a possibilidade de ter o Pedro Henrique a pelo menos 2 janelas de transferências. Nem o São Paulo nem o Corinthians têm ideia de quanto o Internacional vai pedir, mas a tendência é que eles procurem os representantes do Pedro para demonstrar a intenção de contratá-lo e iniciar tratativas de olho na próxima temporada. Eu gosto do Pedro Henrique, especialmente atacante de lado de campo. É o tipo do atacante de lado que tem muita objetividade, é um cara que vai buscar o gol a todo instante. Não funciona tão bem como centroavante, mas como segundo atacante é muito bom sim. Quero falar agora sobre Luiz Gustavo, ex-volante da seleção brasileira, 36 anos de idade, desempregado desde o mês de junho, quando seu contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita não foi renovado. Vocês devem ter visto, viralizou nas últimas horas um vídeo do Luiz Gustavo deixando o Morumbi. Ele esteve reunido na tarde dessa quarta-feira com o presidente Júlio Casares. Reunião aconteceu com o Júlio Casares, com os homens do departamento de futebol, com o Luiz Gustavo e seus 2 empresários. Imagina-se que se o cara foi até o São Paulo foi para fechar negócio, certo? São Paulo é um pouquinho mais cauteloso. Ouvi 2 pessoas diferentes do tricolor, as 2 admitem otimismo, mas não cravam acordo. Uma das frases foi a seguinte, abre aspas, ele ainda não assinou, mas está no caminho para fechar, fecha aspas. Faltam alguns detalhes, então o São Paulo está sendo prudente, mas é grande a chance de o ex-jogador da seleção brasileira se tornar o segundo reforço do São Paulo para a próxima temporada. O primeiro, vocês já sabem, Eric, artilheiro do Ceará em 2023. Pois bem, o Luiz Gustavo não queria jogar no futebol brasileiro. Ele está há muito tempo fora, ele entende que o futebol brasileiro está aquém daquilo que ele
imagina para o final da carreira dele, tem também a questão da segurança, mas diante da falta de boas propostas e de projetos interessantes no exterior, o Luiz Gustavo está sim bastante inclinado a fechar com o tricolor. O contrato oferecido pelo São Paulo é de 2 anos, se tudo correr bem, o anúncio deve acontecer muito em breve. Jogador que era botafoguense na infância, tinha esse sonho de atuar pelo clube do coração, como o Botafogo não procurou, ele avançou nas tratativas com o tricolor, acho um baita reforço. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, virada espetacular, de longe a maior virada do Campeonato Brasileiro dessa edição, talvez a maior dos últimos tempos. Se você lembrar de alguma outra virada tão espetacular quanto essa no Campeonato Brasileiro, use o espaço para comentários e divida ela comigo, tá? Pois bem, o Botafogo vira o primeiro tempo ganhando por 3-0, passeio do Botafogo. Vem o segundo tempo e o Hendrick começa a jogar. Primeiro marca um golaço, coloca o Palmeiras no jogo de novo 3-1. Aí o Botafogo tem a chance de fazer o 4-1 numa cobrança de pênalti do Tiquinho. Excelente defesa do Everton, goleiro do Palmeiras. O Adrielson é expulso. E esse é o contexto para a reta final do jogo. Botafogo com 2 gols de vantagem, mas com um jogador a menos. O Hendrick faz o segundo gol, mais um bonito gol. Ele dá o passe para o Gustavo Gomes de cabeça encontrar o Flaco Lopes para fazer o 3-3. E já nos acréscimos, o Rafael Veiga bate a falta e o Murilo aparece para definir a vitória por 4-3, que coloca mais do que o Palmeiras no jogo. Coloca o Palmeiras, na minha opinião, como favorito ao título do Campeonato Nacional. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, o Palmeiras está 3 pontos atrás do Botafogo e o Botafogo tem um jogo a menos, verdade. Partida contra o Fortaleza no Castelo. Mas, diante do atual momento do Botafogo e do momento do Palmeiras, eu me permito imaginar que o Verdão será campeão. Palmeiras que vem de 4 vitórias consecutivas contra Curitiba, São Paulo, Bahia e agora o Botafogo. Botafogo que vem de 5 jogos sem vencer dentro de casa, são 3 derrotas e 2 empates. Botafogo que só venceu 2 dos últimos 9 jogos. Botafogo que vive campanha horrorosa no retorno do Campeonato Brasileiro e que não consegue se encontrar. Tristão Garcia, matemático, especialista em números no futebol, ainda dá o Botafogo com 66% de chances de título contra 17% do Palmeiras. Para mim os números são bem diferentes. Hoje eu vejo o Palmeiras com mais chances de vencer, mas quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre essa disputa entre Botafogo e Palmeiras? Dá para colocar o Grêmio, o Red Bull Bragantino, entre outros, na parada. Só para arrematar, o Hendrick, com esses 2 gols, alcançou a segunda meta de 5 gols marcados. Só para relembrar, quando ele foi vendido do Palmeiras para o Real Madrid, ficou combinado um valor fixo pelo negócio de 35 milhões de euros e mais 25 milhões de euros em bônus. Metade desses 25 milhões para o período em que ele joga no Palmeiras, a outra metade no período em que ele joga no Real Madrid. Ou seja, se o Hendrick conseguir bater todos os bônus, o Palmeiras fatura até 12 milhões e meio de euros. Como é que se dão esses bônus no Palmeiras? A cada 5 gols, o Verdão fatura 2 milhões e meio de euros. Ele já havia marcado 5 gols no primeiro momento, tinha marcado outros 3. Com os 2 dessa quarta-feira, chegou à segunda janela de 5 gols. Ou seja, o Palmeiras embolsa mais 2 milhões e meio de euros, são 13 milhões de reais. Ótimo número para um Palmeiras que sempre precisa de dinheiro. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, vira membro também. À tarde a gente volta com mais notícias. Abraço, bom feriado, tchau!